Então, transformada Z, tá aqui. A gente começa falando da inversa, tá, pessoal? Então, no domínio Z, a gente também tem a representação no domínio Z dos sinais também vai ser dada a forma de polinômios, tá? No domínio Z, os sinais também tomam a forma de divisões tá? Então a gente vai ter um sinal x de z, a gente pode dizer que ele é um numerador dividido por um denominador, e aqui então ele fica aquele b na e, bmz na m mais bm menos 1 z na m menos 1 b1z mais b0. E no denominador a gente tem a mesma coisa, só que o grau não é necessariamente o mesmo, né? Então a gente começa dizendo z na n mais um azinho e na n menos 1 vezes z na n menos 1 mais a1z mais a0. Tá? Como eles são dessa forma de divisão de polinômios, também fazemos uso das frações parciais. Tá? Quando a gente faz uso das frações parciais, a gente vai acabar colocando no nosso sistema como várias frações no seguinte formato, né? Z sobre Z menos alfa. Né? Tá? E isso daqui, fazendo a transformada Z inversa, a gente sabe que vai dar alfa na n vezes u de n. Tá? Então, na aula passada, a gente fez o caminho inverso. Né? A gente saiu daqui e foi para lá. Agora, só a gente fazer frações parciais, a gente consegue sair da esquerda e ir para a direita. Daí. Agora, os outros termos que a gente viu, ou pelo menos um outro termo que a gente viu na aula passada, era z, que multiplica z menos o cosseno de ômega, dividido por z ao quadrado menos z, 2 vezes o cosseno de ômega mais 1. Tá? E isso daqui, na verdade, vai ser simplesmente o cosseno desse ômega daqui, vezes n, vezes u de n. Tá, e teve mais um que a gente viu também, que era bem parecido, só que tinha uma amplitude aqui variante no tempo, né? Então ficava z menos r cosseno de ômega dividido por z ao quadrado. E aqui o que muda? É que a gente tem um z 2r aqui, cosseno de ômega, mais, em vez de ser 1, r ao quadrado. Né? Aí, bem dizendo, se a gente substitui r por 1, a gente chega na definição lá de cima. Né? Então, esse daqui, esse segundo caso, é o caso genérico, que inclui também o caso de uma senoide constante. Tá, e assim por diante, né? Existem outras formas de representar os sinais que são conhecidas já, é tranquilo.
Então, vamos começar vendo um exemplo aqui. Encontre o sinal x de n, sendo que x de z é igual a 1 menos z na menos 1 mais z na menos 2 dividido por 1 menos 0,5 z na menos 1, 1 menos 2 z na menos 1 e 1 menos z na menos 1. Tá? O que eu sugiro que a gente faça aqui, né? A gente primeiro passe tudo para z, então com um exponencial positivo aqui, tá? Com expoente positivo, tá? Fica mais fácil para a gente trabalhar e depois faço o método das frações parciais. E depois faz a inversa, então, e a gente encontra a nossa resposta. Tá? Vou dar um tempo para vocês fazerem, daí a gente corrige, tá? Qualquer coisa eu tô aqui. Então vamos resolver esse exercício, seguindo o que eu falei para a gente tentar fazer, né? O nosso x de z, para facilitar a nossa vida, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por z ao cubo, tá? Então esse cara vai ficar z ao cubo menos z ao quadrado mais z. O denominador, então eu estou multiplicando aqui em cima por z ao cubo e embaixo por z ao cubo. Então lembrando, né? Um z vem para cá, outro para cá e o outro para lá. Aqui a gente vai ficar com z menos 0,5, z menos 2, z menos 1. Então é mais fácil agora a gente ver que esse x de z eu posso transformar ele da seguinte maneira. Ó. Z multiplica a sobre z menos 0,5 mais b dividido por z menos 2 mais c dividido por z menos 1. Tá? Por que eu faço isso, né? Eu coloquei esse daqui em evidência, porque depois a gente descobre o A, o B e o C, a gente multiplica ele por Z de novo, tá vendo? Quando eu faço isso, eu chego exatamente nesse formato daqui. Então tem essa jogada antes que a gente tem que fazer nas frações parciais para conseguir encontrar exatamente a resposta que a gente quer, né? Que está lá. Tá? Então, para fazer isso, aqui em cima também a gente pode colocar em evidência. Ó. Eu posso dizer que isso daqui ficou z, que multiplica, seria então z ao quadrado, né? Menos z mais 1, tá? Então eu vou fazer com que essas duas expressões sejam iguais. Esse daqui se torna um problema simples de frações parciais, então, tá? Então vamos fazer só um deles para a gente ver como é que fica, né? Eu vou dizer que o meu A, então, ele vai ser z ao quadrado menos z mais 1 dividido por todos os polos menos o do A. Então, dividido por z menos 2 multiplica z menos 1. Isso aqui é avaliado em z igual a 0,5, que é esse polo daqui, né? Tá? Então, isso daqui deve dar 0,25 menos 0,5 mais 1 dividido por... Aqui eu vou ter menos 1,5 que multiplica
menos 0,5, né? Então, esse A daqui vai dar 1,25, não, vai dar 0,75, dividido por 0,75, deu 1. Tá? Faz a mesma coisa para o B, vai dar 2, e para o C vai dar menos 2. Então, a nossa G de Z, X de Z, é igual a Z, que multiplica 1 sobre Z menos 0,5, mais 2 sobre Z menos 2, menos 2 dividido por Z menos 1. Tá? Então, quando eu faço a distribuição desse Z aqui, né, a gente tem termos cuja solução a gente já conhece. Então, isso aqui fica x de n, vai ser igual a, esse cara vai ser 1, não vou nem escrever, multiplica 0,5 elevado na n, vezes u de n. Vamos ver se está certo. Ó. Esse alfa daqui vai para na resposta temporal. Mais 2 multiplica 2 elevado na n, menos 2 que multiplica 1 elevado na n, né? Faltou u de n aqui. E esse cara daqui, menos 2, multiplica u de n. Certo? Ninguém se pronunciou, vamos lá então. Então, tem um caso especial, que é quando o sinal é impróprio, tá? O que acontece? É quando a ordem do numerador é maior que a do denominador. Então, nesse exemplo que a gente fez antes, ó, a ordem do numerador era igual à ordem do denominador, né? Então, aqui eu tinha z ao cubo aqui, e aqui eu também tenho z ao cubo, né? Então, a gente consegue colocar o z para fora, deixar o z em evidência e fazer essas frações parciais. Agora, se o nosso x de z, por exemplo, assim, ó, se o nosso x de z, se eu tenho z ao cubo no numerador, vamos fazer um exemplo aqui, então, vamos supor z ao cubo menos 10z ao quadrado menos 4z mais 4, dividido por alguma coisa ao quadrado, menos 2z menos 4. Tá? Então, esse sinal daqui ele é impróprio, né? 3 e 2, né? Tá? O que a gente tem que fazer nesse caso é recorrer a frações parciais. Antes de fazer frações parciais, a gente tem que reduzir a ordem dessa divisão. Tá? Então, a gente tem que recorrer à divisão polinomial. Eu vou ter aqui, então, o denominador. Aí a gente coloca uma barra assim, o numerador, e aqui em cima vai aparecer a resposta. Deixa eu botar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Tá, vamos fazer esse exemplozinho daqui. Então,
só que eu vou fazer aqui antes é deixar em evidência esse z ao quadrado aqui. Então, isso aqui vai ficar igual a 1 meio. Já que eu botei esse quadrado aqui, daí isso aqui vai ser z ao quadrado menos z menos 2. Tá, então, eu só coloquei esse 2 para fora. E aqui continua z ao cubo, 10z ao quadrado, menos 4z mais 4. Então, me facilita aqui ter o número 1 aqui, tá? Agora, vamos fazer essa divisão de polinomial juntos para a gente lembrar, então. Então, eu vou ter aqui embaixo eu vou ter o denominador, primeiro na esquerda, tá? Então, z ao quadrado menos z menos 2. Aí eu faço aquela barra e coloco aqui o denominador, z ao cubo menos 10z ao quadrado menos 4z mais 4. Tá? Agora, como é que a gente faz isso, ó, galera? Esse número que eu vou colocar aqui em cima, tá? Vezes o meu termo maior do denominador, que está aqui, vezes menos 1, tem que dar, tem que anular esse meu primeiro termo aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, nesse caso, fica evidente que eu tenho que multiplicar esse z ao quadrado por z, depois z vezes menos 1 vai me dar z ao cubo aqui embaixo. Só que eu continuo fazendo isso para os outros também, né? Então aqui eu vou ter menos z ao quadrado, vezes aquele menos dá mais, e aqui eu vou ter menos 2, vezes aquele menos dá mais 2z. Agora a gente reduz, faz essa soma, aqui vai dar 0. Aqui eu fico com menos 9z ao quadrado. Aqui eu fico com menos 2z mais 4. Tá? Então aqui eu fiquei com 9z ao quadrado. Agora fica óbvio que aqui eu tenho que multiplicar por mais 9. 9 vezes z ao quadrado, vezes menos 1. Não, aqui tem que ser menos 9, então. Menos 9 vezes z ao quadrado vezes menos 1 vai dar mais 9z ao quadrado. Depois eu tenho menos com menos dá mais. Com esse menos dá menos de novo. Menos 9z. E aqui eu tenho 2 vezes 9 dá 18. Com aquele menos vai dar mais 18. E aqui eu fico menos 11z mais 22, tá? Então, qual é a moral disso daqui, né? O que a gente encontrou até agora foi o seguinte, ó, que x de z pode ser escrito da seguinte maneira, x de z vai ser, esse 1 meio ficou para fora, né? 1 meio que multiplica. Agora, essa divisão daqui, que está aqui em cima, ela pode ser reescrita como z menos 9, que foi esse resultado que a gente encontrou, mais o que sobrou aqui, ó, que é menos 11z mais 22, que ainda não foi dividido, né? Dividido, então, pelo nosso z ao quadrado menos z menos 2, tá? Esse termo que ficou à direita aqui, a gente pode fazer frações parciais nele agora. E esse termo daqui está pronto para ser transformado já de volta para o tempo, né? Como é que a gente vai recorrer à definição aqui agora da transformada z? Então, a gente sabe que z elevado na 1 é um impulso no instante n mais 1. Esse menos 9 vezes z elevado na 0 é um impulso no instante n. E esse cara aqui a gente tem que fazer frações parciais normalmente daí. Tá? Então essa é mais uma maneira que a gente tem que fazer para arrumar o nosso sistema, né? Para que ele fique de uma maneira organizada para depois fazer frações parciais. Esses passos normalmente a gente não tinha que fazer no
no contínuo. Então, deixa eu dar uma olhada aqui só, porque eu tenho 9 vezes 2, positivo, vezes menos 1, dá negativo. Acho que aqui eu fiz um errinho. Menos 18 vai dar menos 14. Então, aqui fica menos 14, tá? Esse termo das frações parciais, aí agora sim a gente pode simplesmente jogar isso no software, se quiser, né? Software. E ele vai nos dar 1 dividido por z mais 1, menos 12 dividido por z menos 2. A consequência disso, ó, é que o nosso x de z ele pode ser descrito como 1 meio, que multiplica z menos 9, mais 1 sobre z mais 1, menos 12 dividido por z menos 2. Olha aqui, ó, faltou um z aqui, né? Então, eu vou multiplicar por z e dividir por z. Então, multiplicar por z e multiplicar por z na menos 1, tá? Consequência é que o x de z agora vai ficar z na menos 1 dividido por 2. Deixa eu ver se é isso que eu quero mesmo. Aí, esse z entrou para dentro, né? Uhum. Então, aqui ficou z ao quadrado, menos 9z, mais z sobre z mais 1, menos 12z menos 2. É isso aí. Então, x de n, agora a gente já pode fazer a transformada inversa, né? Vai ser, eu vou ter esse 1 meio aqui, que eu posso deixar em evidência, ou jogar para dentro de cada um dos termos. Aqui eu teria o delta de n mais 2, só que foi deslocado, então fica delta de n mais 1, como a gente viu antes ali, né? Aqui vai ficar menos 4,5 delta de n, mais, agora esses termos daqui. Então, isso aqui seria u de n, né? Sobre 2. Então, seria mais 1 meio de u de n. Como tem esse na menos 1 aqui, z na menos 1, a gente tem que deslocar esse sinal também. Fica u de n menos 1. E a mesma coisa para o 12 lá, então, vai ficar menos 6. Multiplica esse... Aqui faltou um z, né? Menos 6 seria 2 elevado na n vezes u de n. Como tem aquele z na menos 1 multiplicando, fica 2 na n menos 1, z na menos 1. E está feito o brick. Tá? Então, aqui a gente encontra uma expressão fechada, bonitinha, para x de n. Né? Se eu quero descobrir o que é x de 1000, é só substituir n por 1000 aqui, e eu vou descobrir o que vai dar. Vai dar um número alto por causa desse 2, né? Alternativamente, a gente poderia continuar fazendo essa divisão de polinômios para sempre, né? Vai sempre aumentando esse termo e ficando com um resíduo, né? Aumenta o termo, fica com resíduo. Aumenta o termo, fica com resíduo. Tá? Se a gente fosse um computador, a gente poderia fazer isso. Até chegar num determinado limite que a gente diz, ó, daqui para frente é erro de cálculo numérico, a gente fala, né? Certo? Então, a transformada Z utilizada nas equações diferenciais, está descrito aqui, né? A gente faz uma mudança de variáveis e a gente acaba que a transformada de n mais 1, y de n mais 1 é z, yz menos zy0. Tá? Quando a gente se refere ao
n mais 2. Isso aqui é bem parecido com a derivada, né? Fica z, yz, menos y0, menos z, y de 1. E agora a ideia é fazer esse exercício daqui para a gente ver como isso aqui facilita a nossa vida, né? Então, vamos fazer esse exercício. Então, a primeira coisa que a gente faz é a transformada de y de n mais 1, né? Vai ficar y de z, que multiplica o que a gente acabou de calcular aqui, né? Z menos zy0. Menos z vezes y de 0, que é, nesse caso, igual a 1. Menos 3y de z é igual a 4 vezes x de z. Mas o que é x de z, né? É um degrau. Então, isso aqui fica z dividido por z menos 4. Certo? Agora, esse yz a gente pode colocar em evidência. Fica com yz que multiplica z menos 3. Vai ser igual a esse z passa para o outro lado, z mais 4z dividido por... Por que botei menos 4 aqui? É z menos 1. Então, o y de z ele vai depender de duas coisas, né? Primeiro, da condição inicial, que veio parar aqui, né? E depois, da resposta forçada. Então, a gente vai ter 4z dividido por z menos 3, z menos 1, tá? E como vocês podem ver, essa resposta forçada daqui, ó, vou botar aqui natural, ela tem a resposta natural da forçada e tem aqui a resposta particular, né? Tá? Então, tem que fazer frações parciais nesse lado direito aqui. Ou a gente pode também somar esses dois e fazer uma fração parcial também, né? Aí a gente perde o significado da resposta, não sabe mais o que é natural, o que é forçada, né? Mas é só multiplicar esse cara por z, né? Então vai ficar z, desculpa, multiplicar por z menos 1 esse termo daqui, né? Então isso fica z que multiplica z menos 1 mais 4z dividido por z menos 3, z menos 1. Z que multiplica z mais 3, dividido pelo denominador. Frações parciais nele, já com esse z para fora, né? Então depois, quando eu colocar ele para dentro de novo, fica mais fácil, ó. Menos 2z dividido por z menos 3. Opa, desculpa, aqui é menos 1. Z menos 3. E a resposta sai pronta no tempo, ó. Y de n igual a... Aqui é menos 2 vezes u de n, né? Aqui é mais 3 vezes 3 elevado na n vezes u de n. Certo, pessoal? Então, tá bom. Tá, também é possível tabelar a transformada inversa quando o sinal é dado no passado, então, tá?
Vamos supor que a gente tem um sinal W de n, que é x de n menos 1 agora. Tá? Então, o que vai ser o nosso W de z? Ó? Tá, estou tentando descobrir a transformada inversa daquele sinal dali, né? Vai ser transformada vai ser o somatório de n igual a 0 até infinito, de W de n, né? Que é, na verdade, x de n menos 1, z na menos n. A gente pode tirar esse primeiro termo daqui, tá? Eu posso dizer que primeiro eu tenho x de menos 1, mais, que é quando n for 0, né? Eu fico com z igual a 0 e aqui sai o menos 1. Aqui eu tenho n igual a 1 até infinito. X de n menos 1 ainda. Z de menos n. Z na menos n. Agora a gente faz a mudança de variável, que é ela de sempre, né? Nzinho igual a n menos 1. Legal que já está pronto. Ó. Quando o n for 1, nesse caso aqui, o meu m começa em 0, né? Então, isso vai dar x de menos 1 mais o somatório de m igual a 0 até infinito. X de m, z de menos m mais 1. Não. Menos m menos 1. Vai para o outro lado, está negativo lá, né? Então, a transformada z de x de n menos 1, ela é esse x de menos 1, e aqui esse z na menos 1 sai para fora, né? Tá? A gente pode extrapolar isso como a gente fez antes, mas agora que eu vou colocar já em função de um k. Se eu tenho x de n menos k, a minha transformada z vai ser x de menos k, então aqui é o menos 1, né? Mais, agora a gente começa a reduzir o k, então eu vou ficar com menos k mais 1, reduzir no caso é aproximado de 0, né? E começa a aparecer o z na menos 1 aqui, né? Mais x de menos 1 vezes z, mais z elevado... Não, aqui, peraí. Aqui é menos k, aqui é menos k mais 1, x de z. Isso aí. Tá, dá para substituir por 2, por 3 aqui, por qualquer coisa, fica mais simples. Então, assim a gente vê que a gente tem as condições iniciais sempre, né? Condições iniciais aqui e condições iniciais aqui e aqui, né? Tá? Depende de como que o sistema é posto, a gente usa uma transformada ou a gente usa outra transformada, tá? Vamos fazer um exercício agora, vou deixar vocês fazerem. Vamos supor que a gente tem aqui um sistema que é y de n menos 1 nono y de n menos 2 igual a x de n menos 1. Nesse caso, o meu y de menos 1 é 1, o y de menos 2 é 0, e o meu x de n é igual a um degrau de amplitude 2. Vamos tentar resolver esse problema, depois a gente corrige então, tá? Então vamos corrigir esse cara. Primeiro que a gente faz então é a transformada z do que está aqui em cima, né, da equação do sistema. Eu vou ficar então com y
de z. Depois aqui eu tenho menos 1/9. E agora eu tenho y de n menos 2. Ó. Então, recorrendo à nossa fórmula que está aqui embaixo, vou ficar com z na menos 2. Y de z. Mais z na menos 1, que é o termo anterior aqui. K mais 1 aqui. Vezes x, vezes y de menos 1. Mais, só que esse daqui é menos 2, né? E aqui y de menos 2. Isso aqui vai ser igual, então, no x de n menos 1. Vai ser z na menos 1, x de z. Tá? E a gente poderia colocar aqui também, né? Mais x de menos 1. Então, organizando essa expressão, colocando o yz em evidência. A gente fica com esse cara daqui, a gente sabe que ele é 0, né? Porque o degrau foi dado no instante 0. Ele já está atrasado aqui, né? Então a gente fica com y de z. É igual, eu vou ter parte das condições iniciais. Então isso daqui é 0, deixa eu botar de cinza. Esse daqui é 1, e esse daqui é 0. Então a parte das condições iniciais vai me dar z na menos 1 aqui. Esse 1/9 z ao quadrado vai para o denominador daí, né? A gente fica com 9 menos, desculpa, 1 menos z na menos 2 dividido por 9. Peraí que eu tentei fazer isso de cabeça, acho que deu problema, que acho que esse 1/9 aqui não tem, né? Então o z fica para cá, fica 1 menos z na menos 2. Isso, dividido por 9. Ah, sim, mas ele multiplica aqui também, então tem um 9 aqui. Depois esse cara desaparece. Mas aqui eu tenho mais z na menos 1 dividido por 9. Não, isso aqui não é dividido por 9. Z na menos 1 vezes x de z. Tá? Ele é dividido sim por 1 menos z ao quadrado sobre 9. Ele tenta talhar e dá mais trabalho, né? Fazer de cabeça as coisas. Fechou, né? Só que eu ainda tenho que separar isso daqui e expandir esse denominador, né? Então, meu y de z, ele vai ser z menos 1 dividido por 9, que multiplica. Aqui, na verdade, eu tenho dois polos, né? Então, 1 menos z ao quadrado dividido por 9 igual a 0, implica que z é igual a raiz de 9, né? Que é igual a mais ou menos 3. Isso aqui, na verdade, vai ser... Certo, se fosse z ao quadrado, né? Isso aqui que eu estou errando, z na menos 2. Pronto. Isso, z na menos 2. Obrigado, Guilherme. Então, z na menos 2, z na menos 2, isso aqui é z na menos 2. Então, eu tenho que z na menos 1 é raiz de 9. Então, z é igual a mais ou menos 1/3, né? Então, aqui ficaria z menos 1/3, que multiplica z
mais 1/3. Essa é a parte da resposta natural. Agora a parte da forçada vai ser a mesma coisa. Aqui eu tenho z mais 1/3, z menos 1/3, que multiplica x de z, né? Que é z dividido por, perdão, que é 2z dividido por z menos 1. Tá? Frações parciais nesses caras, né? A gente vai ter uma resposta só que aqui também eu fiz uma outra jogada, né? Isso aqui deveria estar em z na menos 1, então tem que multiplicar em cima e embaixo por z ao quadrado, daí então aqui em cima vai ficar z mais 1, ó. Esse é um detalhe importante. E aqui também, né? Z mais 1. Tá? Porque eu saí do z na menos 2 para z não. Então aqui é como se eu tivesse multiplicado por z ao quadrado, né? Z ao quadrado dividido por z ao quadrado. Tá? Frações parciais nesses caras. Isso aqui eu tenho pronto aqui. Deixa eu passar para nós para não ter que perder tempo. Então a resposta ela é normal, a gente simplesmente separa em frações parciais agora e depois faz a inversa. Tá? É simples, não tem muito estresse. Ficou alguma dúvida nisso, pessoal? Obrigado. Tá, então o que a gente vai fazer agora é o seguinte, ó. A gente só tem que ver a função de transferência, como é que fica, né? E espaço de estados. Aqui também segue a mesma lógica do contínuo, né? Então, nossa função de transferência h de z, ela vai ser a saída, y de z, dividido pela entrada, que é x de z. Tá? Isso implica que, se a gente tem um sinal na transformada z, a gente pode simplesmente fazer a multiplicação da resposta ao impulso pela entrada no domínio z, né? Isso aqui é a mesma coisa que fazer a convolução no tempo. Lembram a mão que era fazer convolução, né? No discreto, tá? Espero que vocês nunca mais tenham que fazer isso daqui, a não ser quem pega exame, ele vai ter que fazer isso no exame, né? Tá, vamos fazer um exemplo de aplicação para isso, né? Então, suponha que, vamos fazer um diagrama aqui, fica mais fácil, x de n, como entrada, tenha sido aplicado um sinal estranho aqui. No sistema h de z, só que daí aqui isso é contínuo, né? H de z, tenha gerado uma saída y de n é igual a 3 menos 1 na n vezes u de n, mais 1/3 u de n. Determine h de n, h de z. Então,
A gente calcula as transformadas dos sinais, né? E depois é só fazer h de z igual a esse y de z dividido por x de z. Tá? A gente pode fazer isso separado ou pode fazer junto, né? Não vai fazer diferença. O que é melhor nesse caso? Deixa eu pensar. Nesse caso, acho melhor juntar tudo porque não vai mudar praticamente nada. Então, eu tenho z mais 1, meu y de z ele vai ser z mais 1 que multiplica z menos 1/3. Aqui em cima eu tenho 3z ao quadrado menos c mais z ao quadrado mais c. E isso daqui vai ser dividido por z dividido por z mais 1/3. Né? É. Então, h de z, aqui em cima, deixa eu pensar o que vai acontecer, né? Eu tenho esse z, eu posso colocar em evidência e cortar com aquele cara, né? Então, eu fico com... Aqui eu vou ficar com 3 mais z dá 4z, menos com mais dá 0. 4z que multiplica z mais 1/3 dividido por z mais 1 e z menos 1/3. Tá? Aqui tem algumas coisas legais para a gente ver, tá? Frações parciais desse cara vai dar 2z dividido por 1 mais z, mais 2z dividido por z menos 1/3. Então, o nosso y de n, desculpa, o nosso h de n, ele vai acabar ficando 2, que multiplica menos 1 na n, vezes o de n, mais 2, que multiplica 1/3 na n, vezes o de n. Tá? O que é interessante aqui, ó? A gente aplicou na entrada esse sinal x de n aqui, na verdade, né? Como vocês podem ver, ele é menos 1/3 elevado na n, né? Só que esse menos 1/3, ele não apareceu na saída, ó. Tá? Na saída a gente tem 1/3 positivo e a gente tem esse menos 1, né? Então, o que a gente tira disso? Ó? O meu h de z, ele tem que ter dentro dele um polo em menos 1, para aparecer esse termo daqui, e ele tem que ter um polo em 1/3 para aparecer esse termo daqui. Além disso, ele tem que ter um zero em 1/3 negativo, para poder cancelar esse termo daqui. Tá? Isso tudo a gente consegue tirar só dessa análise por cima, assim, do que está acontecendo no meu sistema, né? Realmente foi isso que aconteceu, ó. Esse zero cancelou a minha entrada, a dinâmica da entrada não aparece na saída, né? E o que sobra, então, tem que vir do sistema. Então, portanto, eu tenho que ter um polo em menos 1 para tratar esse cara, e eu tenho que ter um polo em 1/3 por causa desse cara daqui. Tá? Beleza. Essa é a função de transferência, então, a partir do impulso, né? A função de transferência a partir da equação diferencial, ela é barbada também, né? Equação diferencial. Então, se a gente tem uma equação diferencial que é vamos ver um exemplo que é melhor, né? Y de n mais 2 mais 5y de n mais 1 mais 6y de n. Vamos supor que isso aqui seja igual a x de n mais 1 mais x de n. A gente faz a transformada z. Vai nos dar y de z, que multiplica z ao quadrado,
mais 5z mais 6. Isso daqui é igual a x de z, que multiplica z mais 1. Como h de z é a saída pela entrada, assim fica bem simples a gente descobrir qual é a função de transferência desse sistema, né? Vai ser z mais 1 dividido por z ao quadrado mais 5z mais 6. Então, mais uma vez, é muito mais fácil a gente resolver uma equação diferencial assim, encontrar a função de transferência, encontrar tudo isso, né, do que com os métodos antigos que a gente aprendeu no início da disciplina. E a última coisa que a gente tem que fazer é descobrir a função de transferência a partir do espaço de estados. Tá, então eu quero descobrir h de z a partir q de n mais 1 no a q de n mais bx de n y de n com c. Tá. Então, o que a gente faz? A mesma coisa que a gente fez no contínuo, né? A gente aplica a transformada z. Isso aqui vai dar z vezes q de z menos a q de z é igual a bx de z. Eu isolo meu q de z aqui, né? Então, eu tenho que multiplicar pela esquerda por zi menos a na menos 1 vezes bx de z. E substituo na equação de baixo, né? Em y, a gente chega a uma expressão que não depende mais do que dizer, eu me livrei do que dizer, né? Vai ser c, zi menos a na menos 1 vezes b mais d, tudo isso dividido por x de z. Essa é como a gente sai do função de transferência, desculpa, do espaço de estados e chega na função de transferência. Tá? Então, por exemplo, encontre h de z de que n mais 1 é igual a menos 1, 1, 0, 1 meio q de n mais 1, 1 x de n y de n é igual a Q2 de n.